boa tarde a você que nos acompanha aqui na tela da SIC TV. Está começando mais um Viver Bem, o programa que fala de qualidade de vida. E hoje iremos falar sobre cálculo renal. Os rins, eles funcionam como dois grandes filtros do sangue. Além de água para formar a urina, eles retêm diversos elementos, como cálcio e ácido úrico. E quando essas moléculas aparecem em grande quantidade e há pouco líquido para dissolvê-las, surgem então os cristais ou agregados que se avolumam e viram os cálculos, as famosas pedras nos rins. Hoje vamos falar dessa condição dolorosa marcada pela formação dos cálculos e contaremos com a ajuda da doutora Zara Pimentel, ela que é nefrologista. Pode vir aqui conosco, doutora, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito boa tarde, satisfação em recebê-la. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui, viu? E obrigado pelo convite. É muito mais comum do que a gente espera, né, doutora? Do que a gente imagina. Sim, vem aumentando a incidência de cálculo. A gente está num período de stone boom, que a gente fala, que é, assim, a era dos cálculos, né? Porque a gente vai ver que, com relação a fatores de risco, a gente vai falar um pouquinho, um deles é a obesidade, que está ligada ao cálculo. E a gente sabe que com o aumento de obesidade aí também tem influência nessa incidência, tá? E que de 10 a 15% da população até os 60 anos vão ter pelo menos um cálculo renal. Mas o que é o cálculo renal, para a gente entender? Não, então, como você falou, o rim tem várias funções e uma delas é a questão de filtrar o sangue. Eu sempre falo para o paciente filtrar o sangue e jogar a sujeirinha para fora, como amônia, ácido úrico, etc. Então, quando isso não acontece, que nem você falou, a gente não tem líquido suficiente para dissolver, acontece a agregação desses cristais. E aí, a famosa pedra. É como se o filtro não estivesse ali funcionando bem, ou então acumulou os resíduos e forma-se a pedra. Isso, às vezes por fatores genéticos, às vezes por diminuição de ingesta de líquidos, que é o que a gente vai ver. A gente acaba propiciando o ambiente ali para que ocorra a formação desses cálculos, né? Pedras ou litias, como as pessoas queiram falar. E existem diferentes tipos, né, de pedras nos rins, já que é o termo mais comum. Colocar no plasma, então, para o pessoal de casa conhecer um pouquinho das diferenças entre os tipos de cálculos no rim. O cálculo de cistina, para a gente começar a entender, doutora, tem alguma diferença de um para o outro? Como é que é? Tem alguma diferença, tem tanto diferença na questão do ácido, né, que é envolvido, da substância que é envolvida, quanto até a questão de incidência, né? A gente começou com cálculo de cistina, que não é o mais comum, pelo contrário, é até o menos comum, é uma condição rara, a questão da cistinúria, que é o aumento de cistina na urina, tá? E, na verdade, a gente tem dois tipos de cálculo, né? O cálculo de cálcio e o cálculo de cistina. São cálculos diferentes. São cálculos diferentes. Na verdade, a gente tem o cálculo de cálcio, o cálculo de cistina, que não é tão comum, o cálculo de ácido úrico, de hidroxapatita e de bruxita. E estruvita, que a gente vai falar, acho que também. Tem algum que seja mais comum? Tem. O mais comum é o cálcio, né? Mais de 90% das pedras, né, dos cálculos são formados por cálcio, né? Oxalato de cálcio ou fosfato de cálcio. Mas esses dois, o mais comum é o oxalato de cálcio. E quais são as causas para a formação dos diferentes tipos de cálculos renais? Então, as causas dependem muito do cálculo. Tanto que a gente vai falar que a gente estuda, né, o cálculo para até a gente basear o nosso tratamento. Tá? Então, as causas, hoje sabe-se que o cálculo está ligado à incidência de obesidade, que é o que a gente vai falar, a questão da diabetes, a questão da hipertensão, a questão de gota, dislipidemia, que é quando a gente tem um colesterol alto no sangue, né? Então, a gente vai ver que as causas estão muito associadas a fatores de risco. Isso que eu até nesse ponto que eu ia tocar agora com a senhora. Sempre está ligada a um fator de risco que aí pode agravar e desenvolver o cálculo renal. Para a gente começar, então, mostrando aqui os fatores de risco, para a doutora comentar um a um e a gente até saber o que pode se fazer para evitar. Por exemplo, é verdade, doutora, que os casos, eles crescem 30% no verão? Sim, é verdade. É verdade. A questão sazonal, né, a questão ambiental, ele entra aqui no verão como um fator ambiental, né? Tá ligado sim, até porque, assim,
as pessoas acabam no verão, como é que eu vou te falar? Desidratando mais rápido? Desidratando, isso. E a gente sabe que nem todo mundo, né, tem o hábito de ingerir água. Então, acontece o quê? A desidratação, a gente tem uma estase urinária, que a gente fala, que é quando fica ali a urina parada, entendeu? Isso lesiona e, ao mesmo tempo que lesiona, acaba acumulando esses cristais aí e propiciando, né, o agregamento, a nucleação. E quando a gente fala acontece. 30% do verão, na verdade falamos de estados onde acontecem as diferentes estações, né? Porque Isso. aqui, por exemplo, em Rondônia, que é calor o ano todo, o cuidado tem que ser redobrado. Redobrado. Aqui a gente sabe, né, Rondônia, ou é verão ou é verão. Então, eu acho que a gente tem que dar uma... Então, a dica é beber bastante água. Beber bastante água, porque no que se fala de cálculo renal, a gente sabe que a gente pensa assim, ah, não, uma pedrinha, ou então, às vezes, de repente, não dá tanta importância, mas o cálculo é ligado ao quê? Infecção urinária, né, de repetição, isso leva à questão da doença renal. Também a questão de lesão do parênquima renal, levando a fibrose, etc. E uma condição de doença renal crônica, que muitas vezes a gente não fala e não sabe, mas é uma condição aí que o paciente, de certa forma, acaba meio que desenvolvendo uma dependência aí do nefrologista nesse sentido por conta da doença renal crônica. Então, a gente tem que mesmo, gente, beber água, a gente vai falar mais ainda, mas dá uma importância maior à pedra, não é apenas uma pedra, entendeu? É toda uma condição que envolve o rim na liberação de várias citocinas inflamatórias que a gente fala, que são substâncias que acabam, de certa forma, lesando. Então, assim, acho que às vezes as pessoas calculam, né, e acaba deixando passar. Tá certo. Daqui a pouco a gente continua falando então sobre os fatores de risco, sobre o cálculo renal. Você de casa, não saia daí que nós voltamos em instantes. De volta com o Viver Bem, falando sobre pedras nos rins, cálculo renal. Recebemos a doutora Zara Pimentel, nefrologista. Estamos falando sobre os fatores de risco. Entre eles está o histórico familiar. Tem ligação com o cálculo renal, doutora? Tem ligação. Já tem vários estudos mostrando a questão da genética. E, na verdade, ocorrem mutações genéticas. E fizeram até estudos entre irmãos do sexo masculino. E já provou, sim, a questão do aumento da incidência no quesito familiar. Então, mais uma vez, a gente aproveita para dizer o quê? Que se na sua família, seu pai, seu irmão, histórico, assim, a gente sempre tem que ficar mais atento. Aí nessa procura. Doutor, os adultos acima dos 40 anos também são mais propensos a desenvolverem cálculo renal? Também são mais propensos, mas assim, tá até mudando isso. A incidência a gente sabe que tá ali por volta dos 20 e 30 anos, entendeu? Mas a gente sabe que adultos de 40 anos ainda são adultos jovens, né? Então, a gente sabe que também aí nessa idade tem que se tomar um maior cuidado. Pode 20, acontecer. 30, 40 anos pode sim acontecer. Os homens, eles são mais suscetíveis aos cálculos renais do que as mulheres? São mais assim. Antigamente, a gente tinha uma incidência de 3 homens para cada mulher. Aí o tempo foi passando e hoje a gente sabe que foi para 2,5. Hoje a gente sabe que é 1,3 homem o valor para cada mulher, ou seja, está quase praticamente igual. Eles, de repente, é a questão da procura maior das mulheres e a gente sabe que a obesidade, o ganho de peso aí, que também está, assim, cometendo algumas mulheres, a gente sabe que está ligado, está associado tanto o ganho de peso quanto um volume, um IMC maior assim para o seu peso, a gente sabe que está ligado à incidência de cálculo, sim. Então é importante tomar cuidado. Deixar de beber água a quantidade indicada. Tem uma fórmula, doutor? Eu preciso beber tantos litros por dia para não ter cálculo renal? Olha, tem. Não, na verdade, não é uma fórmula. A gente calcula da seguinte forma. A gente faz uma média assim de 30 a 40 ml quilo dia de líquido.
tá? Desse valor, a gente sabe que 50% tem que ser água pura, tá? Refrigerante não vale contar, a gente sabe que também acaba o refrigerante à base de cola, é até um promotor para a formação de pedra, então não estou nem falando de refrigerante, mas suco, leite, sabe? Isso daí é uma coisa, eu estou falando de 30 a 40 ml, sendo 50% de água pura. E não excedendo, claro, o valor de 4 litros para adulto e 2 litros para criança. Também, de repente, é um adulto super assim, né? Você calcula e dá tipo 5, 6 litros. Não tem necessidade. Até porque a gente vai, eu não sei se a gente vai falar disso, mas aproveitando, uma urina também muito diluída, ou seja, um xixi bem assim, diluído mesmo, ele acaba inibindo, tá? Ele acaba, de certa forma, inibindo os fatores que promovem, assim, a formação. A formação. Não, na verdade, ele acaba inibindo os agentes que protegem contra a formação. Então, assim, uma urina muito diluída também não é bom, porque a gente sabe que na urina Beber a gente demais também não é a solução. Não é a solução. Tá? Certo. Olha só, o nosso apresentador Juraci Júnior recentemente passou por uma cirurgia de retirada de cálculo renal. Ele conta pra gente, então, como foi, como ele descobriu e qual foi o tratamento indicado. Acompanhe. Eu estava em um dia de trabalho normal, nas atividades normais, e eu comecei a sentir uma dor abdominal, assim, que estava suportável, estava ok. E aí ela foi numa crescente até que eu cheguei a pedir ajuda de alguém me levar para o hospital, porque eu já não conseguia... Sentia dificuldade de respirar, eu não sabia, já estava quase, sei lá, era uma dor que para mim já estava beirando o insuportável. E me levaram até o hospital, o médico do pronto atendimento logo me recebeu e já suspeitou de cálculo renal. Ele me passou um ultrassom e ele conseguiu ver que tinha algumas pedras nos rins. Logo ele me passou para um especialista, que é o urologista, e que me atendeu super bem, foi muito atencioso e me deixou muito tranquilo a ponto de resolver o que eu estava sentindo naquele momento, que eram as dores. Ele tinha uma suspeita de que poderia ter alguma pedra no ureter. O ureter é um canal que por onde passa a urina e ele suspeitou que teria alguma pedrinha ali. Então ele pediu essa tomografia e foi constatado que realmente tinha, onde era maior inflamação, era dali que vinham minhas dores. Primeiro ele resolveu a retirada dessa pedra, foi por um exame, foi por uma cirurgia super simples, rápida, eu não senti nada, foi pelo canal da urina. Antigamente teria um trabalho muito maior e agora não, a gente fica... está à nossa disposição a tecnologia para isso, então ele retirou com laser e uma microcâmera. Eu estou no período pós-cirúrgico e eu não senti nada. Super bem, ele já suspendeu os remédios também, usei tudo certinho. Agora eu preciso fazer uma avaliação metabólica, ele precisa estudar o meu organismo para saber a origem das pedras. Pode ser hereditário, pode ser água, tem muitos porquês. E a partir desse estudo do meu organismo, aí ele vai conseguir me dizer e vai conseguir passar o que eu preciso fazer a partir de agora. O que ele me recomendou antes mesmo de fazer essa avaliação é aumentar o consumo de água. Então eu faço umas variáveis, chá, água, suco, frutas que tem muito caldo, tipo melancia, melão. Mas antes eu percebi que eu não tinha esse hábito de beber tanta água assim. Eu acredito que o acompanhamento especializado assim de alguém realmente sério que vai conseguir te guiar durante esse processo é fundamental. O médico eu nunca tinha feito cirurgia alguma. No entanto, eu cheguei no consultório uma quinta-feira à tarde. O médico falou, eu preciso marcar outra cirurgia com urgência. Eu perguntei, pode ser agora? Ele falou, não, mas já deixei tudo pronto, vai ser amanhã de manhã. E aquilo para mim foi muito bom, porque ele me passou a confiança, eu nunca tinha feito cirurgia, então eu precisava desse processo, e ele me deixou muito tranquilo. E eu acho que a partir de então, a partir desse exame metabólico, como eu vou conhecer um pouco melhor o meu corpo por dentro, eu vou ter uma maior consciência também do que eu preciso mudar, do que eu preciso fazer. Ele nos contou um pouquinho do tratamento, dos sintomas, mas a gente fala mais sobre esse assunto já. Depois do intervalo, a nossa pausa é bem rápida, não saia daí.
De volta com o Viver Bem, falando sobre cálculo renal. Há pouco vimos a história de Juraci Júnior, nosso apresentador do Chefe de Casa, falando sobre o problema, sobre os sintomas. E parando um pouquinho aqui sobre os fatores de risco, doutora. As dietas ricas em proteínas, sódio ou açúcar. Por que elas colaboram? Por que são fatores de risco? Sim. Já fizeram um estudo, na verdade, mostrando o que é. Fizeram um estudo na dieta. Na verdade, você mantém uma dieta hipossódica, que é pobre em sódio, pobre em proteína animal, ou seja, carne de animais ou processadas, e a próprio açúcar, que é a glicose, né? Eles acabam promovendo esse fator. E quando fizeram esses estudos, viram que se você manter, por exemplo, aquela dieta famosa DASH, que é aquela dieta que fala justamente nisso, dieta pobre em sódio, pobre em proteína, rica em potássio, a gente tem uma menor incidência de cálculo renal. Então, tá? na verdade, o consumo equilibrado de todos os ingredientes ajuda na mantenção de saúde de todo mundo. E falar em dieta, que a gente vai falar mais pra frente, é a questão do cálcio. Porque antigamente se dizia que o cálcio, se tinha que ter uma ingestão, a pessoa fica com medo, né, de ingerir leite, derivados, porque não, eu tenho propensão, ou então eu já tenho cálculo. E a gente sabe que não. Antigamente acreditava, a medicina mesmo falava muito tempo atrás, que uma dieta pobre em cálcio, ela diminuía isso, e não foi o que foi visto. Desde 1993, vem-se crescendo estudos e provando que uma dieta tem que ser né? É assim que a gente fala, normocalcêmica, né? Tem que ser de 800 a 1 grama para ver esse equilíbrio. Tudo precisa de equilíbrio, né, doutora? Para finalizar isso que nós já comentamos bastante, né? Fatores... Que são as pessoas com a obesidade também possuem o maior risco de apresentar pedras nos rins. Mas aproveitando o gancho do nosso apresentador Juraci Júnior, como nós vimos a matéria há pouco, queria saber um pouquinho sobre os sintomas. Quais são os principais sintomas? Como as pessoas então vão identificar? Estou com cálculo renal, preciso buscar um médico. Dor lombar variável intensa em cólica, que pode se irradiar para flanco, abdômen inferior e região. Tem pessoas que de repente podem não apresentar dor, doutora? Olha, é muito difícil a gente dizer uma crise de cólica renal sem dor. É uma dor assim que nem eu imagino que ele deva ter falado bem isso, que é uma dor assim beirando o insuportável, que foi o termo que ele usou. Há pessoas que comparam até com a dor do parto. Do parto, exato. A gente tem um tio também assim que ele liga e às vezes assim é enorme assim a dor, ele fala, sabe, se espreme, assim a pessoa tenta de qualquer forma uma posição e não consegue êxito. Então é assim, é súbita também, não de repente não tem aquela característica de dor progressiva, ela de repente aparece, dói mesmo, né? Dói pra caramba e às vezes a pessoa pode sentir em flanco, que é aqui essa região lateral, né? Que a gente fala flanco, às vezes não. E também abdômen inferior, depende da onde o cálculo está impactado. Náuseas e vômitos também são comuns em quem tem cálculo renal? Também são muito comuns, porque ativa, na verdade, a dor faz ativação de nervos, né, que acabam induzindo náusea e vômito. É insuportável mesmo, tem gente que chega bem mal, assim. Desejo aumentado de ir ao banheiro urinar, mas não expelir muita urina, aquela vontade insuportável de fazer xixi a todo momento. Isso, a gente chama de urgência urinária. Você tá, de repente, você tem aquela vontade, chega lá, você não consegue, você acha que, não, a bexiga tá cheia, né? A bexiga tá cheia, mas quando chega lá, sai muito pouquinho, entendeu? Então, acontece, é um sintoma, sim. O desejo de fazer o famoso número 2 também acontece, doutora? De evacuar, mas sem eliminar nada? Acontece. Tanto que a dor de cálculo, da crise, né, de cálculo, é uma dor, assim, em cólica, né? É aquela dor, assim, parecendo dor de barriga, sabe? E aí a pessoa... Mas não é, na verdade, vai no banheiro e não é o número 2, né? Próximo sintoma, então, para o pessoal de casa entender quando procurar um médico. Sangue na urina acontece, doutor? Sim, é a famosa hematúria, que a gente chama em termos médicos, mas é sangue na urina mesmo. Por quê? Porque o cálculo, dependendo do tamanho, acaba
lesionando, impactando. Principalmente o cálculo mais comum, que é o de cálcio, que a superfície é irregular. Então, ele vai passando, vai lesionando e pode acontecer, sim, hematúria. E principalmente hematúria microscópica. Às vezes, você não vê, tá, o sangue naquele momento ali, o xixi com sangue, mas se você fizer um exame de urina, mais de 90% das pessoas vão ter sangue. Se você fizer um exame simples de urina, que é o EAS, mais de 90% das pessoas vão apresentar sangue na urina. Inclusive, às vezes, sem dor. A pessoa, por exemplo, a gente está falando da dor, né? Das cólicas renais. Isso, das cólicas. Mas a gente também tem aquelas pessoas que fazem um exame de rotina e que, de repente, tem sangue ali no xixi que a pessoa não vê, mas que só tem ali. Uma das causas é a litíase renal, o cálculo renal. Quando procurar o médico, doutora? Quando eu devo realmente procurar o médico para saber se estou com cálculos renais? Sim. Eu vou aproveitar aqui esse ensejo, né? Falar da questão da nefrologia, questão das pessoas fazerem exames de rotina, tá? Porque às vezes a descoberta do cálculo é ocasional. Mas entendeu? quais exames, doutora? Ok, exames... Bom, exame de urina. Geralmente a gente pede um ultrassom, tá? Que às vezes consegue visualizar, às vezes não. Dependendo, que nem o Juraci falou, dele estava no ureter, no caninho, que a gente leva até a bexiga. E, de repente, um ultrassom não conseguiria ver. Então, a gente tem a tomografia de abdômen, né, helicoidal, que é o padrão ouro para detectar o cálculo renal. O tratamento, ele vai ser somente cirúrgico, doutora? Ou há outros tipos de tratamento? Então, depende do tamanho, a gente sempre fala assim, do tamanho da pedra, né? A pedra já até 5 milímetros que a gente fala, né? Meio centímetro, geralmente conseguem sair espontaneamente. Pedras de 5 a 10 milímetros a gente consegue manter ali observando. E pedras acima de 1 centímetro é quando o nefrologista, que é o clínico, encaminha o paciente para o urologista, que é o médico que vai realmente ali intervir de modo cirúrgico. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Agradeço a senhora, a doutora Zara Pimentel, Obrigada, eu que nefrologista. agradeço. A você de casa que nos acompanha sempre aqui na tela da SIC TV. Sábado que vem nós estamos de volta. A você uma ótima tarde. Tchau.